Estimados irmãos e irmãs de fé, boa noite. Boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco. Que Jesus nos ilumine, nos ampare, nos proteja, nos dando discernimento para que possamos conseguir dirimir as dificuldades que todos nós enfrentamos diariamente, seja qual dificuldade for. O tema de hoje é um tema denso, é um tema triste, que nos remonta a exercitar com muita sabedoria, com muita humildade, o papel do marido, o papel da esposa, o papel da família. Para quem não sabe, eu trabalho com segurança pública lá em Brasília. Eu lido diariamente com esses dramas familiares, violência doméstica e familiar, lar desajustado, sociedade desajustada, pais desequilibrados, filhos desequilibrados. Obviamente há exceções, mas na maioria das vezes, se o lar, se a união conjugal, se o matrimônio não oferece a paz, a tranquilidade emocional, uma educação moral, ético-religiosa para os seus filhos, indubitavelmente haverá uma sociedade adoecida, filhos que praticarão crimes, filhos que se valerão das mãos para destruir a si mesmo, aos seus pais e ao seu próximo. E isso eu lido constantemente, é a minha profissão. Quando eu deparo com a violência doméstica e familiar que vem ao meu encontro, eu vejo os desajustes familiares, que muitas vezes ocasionam um divórcio, mas um divórcio que vem ao encontro também a violência, agressão física, agressão moral, agressão psicológica. Portanto, este é um tema denso, é um tema delicado, que cada pessoa vai decidir, cada familiar, cada parente, cada casal tem que olhar para si, para a relação e decidir, porque não há receita de bolo para ninguém. Todos nós sabemos que nos encontramos em um mundo de provas e expiações. Então é imperioso retirarmos aquele romance de um príncipe encantado, de uma princesa encantada, porque na maioria das vezes os casamentos são expiatórios, os casamentos são provacionais. É preciso resgatar aquele marido ou aquela esposa que você jogou na sarjeta, que você humilhou, que você jogou na viciação, no crime, em vidas pretéritas. Então nós, no mundo espiritual, antes de reencarnarmos, pedimos, confabulamos, planejamos a nossa vida aqui na terra. Mas muitas vezes, quando estamos no mundo espiritual, o nosso otimismo é demasiado. E muitas vezes planejamos, e quando mergulhamos na carne, esquecemos dos nossos compromissos, porque não é fácil mergulhar na carne, nas paixões, nas dificuldades que o orbe terrestre nos ofertam, muitas vezes nos chamando à queda. Então, há o namoro,
ao noivado, jovens que elaboram, que realizam os votos do matrimônio, com aquele encantamento, pois a paixão dura de 3 meses a 1 ano, e muitas vezes o casamento nem é provacional, é acidental, porque a pretexto de falar que está no nosso destino, que estava planejado, esquecemos do compromisso e casamos com o primeiro, ou com a primeira que aparece, baseado no orgulho, na vaidade, no egoísmo. Quantos casamentos desfeitos, porque ambos não levaram em consideração a afinidade, o amor, o sentimento. Por isso que Jesus disse, antigamente não era assim, e fora permitida a carta de repúdio por causa da dureza de vossos corações. Jesus se referia ao orgulho, ao egoísmo, e depois que o espírito deixa de ser simples e ignorante e mergulha na onda do egoísmo, da vaidade, do orgulho, as relações começam a acontecer baseado no interesse. Vou me casar porque a jovem é linda. Vou me casar porque o jovem é muito rico. Resultado? Lar destruído no futuro. Divórcio. Mas o divórcio não é proibido pelo Espiritismo. O divórcio é simplesmente um regramento, um instituto jurídico que visa regulamentar uma situação que já acabou. Antigamente a esposa não divorciava, não havia o divórcio, e a esposa passava 30, 40 anos oprimida dentro do lar, porque além de ser repudiada por um tirano dentro de casa, era repudiada e marginalizada pela sociedade. E quando era abandonada pelo marido, caía na prostituição, desolada, sem o apoio da família, sem o apoio da sociedade. Então o divórcio visa regulamentar uma situação de 2 pessoas, de um casal que não está mais conseguindo conviver. Mas há um momento para esse divórcio? Existe um momento específico para ocorrer o divórcio? Divaldo Pereira Franco responde que quando as brigas, as rixas deixam de ser teimosias e passam para as agressões pessoais, para o desrespeito demasiado, para as ofensas pessoais, para as ofensas físicas, é hora de pensar. Mas isso é uma decisão de cada um. E ninguém pode querer falar ou opinar o que a mulher ou o que o homem tem que fazer. Porque os casamentos provacionais, às vezes, o resgate é tão duro que a pessoa não consegue sair e passa por uma situação de dificuldade 20, 30, 40 anos, porque precisa resgatar aquela situação. Nós assistimos quantos movimentos que apregou baseado no materialismo, que apregou o egoísmo, a individualidade, no momento em que a mulher alcançou uma certa liberdade profissional, uma certa liberdade do lar, mulher que sai para trabalhar, que ajuda no lar, e nós assistimos uma onda exacerbada, ou de feminismo, ou de machismo,
Resultado: lar destruído. Porque casamento é renúncia, casamento é abnegação, casamento é perdão, é aprender a ceder um pelo outro. É por isso que é imperioso a nossa observação durante o namoro, durante o noivado, porque Deus nos deu a sabedoria, o raciocínio, a inteligência. Como dizia Emmanuel, nem todo encontro é um reencontro. E quantas pessoas adentram aos casamentos provacionais por teimosia? Está vendo que aquela situação está complicada, está difícil, e continua. Eu vou mudar ele, vou mudar ela. Não muda, não muda. Ninguém muda ninguém. Se a pessoa não quiser mudar, o outro não vai ter capacidade de mudar. Nós demoramos 20, 30, uma encarnação para mudar um defeito nosso. É muita pretensão achar que nós iremos mudar o outro. Está namorando, está noivo, observa como que é o tratamento da pessoa com sua família. É um filho bom, é um homem trabalhador, é um homem honesto, é um homem digno, é uma mulher honesta, é uma mulher que trata bem os seus pais. Tem que analisar, tem que observar. Para isso é que serve o namoro. A imaturidade psicológica é gritante na sociedade. Os casais se conhecem 1 mês, 2 meses, no terceiro mês já estão casando. É lógico que há situação e as situações é relativo, sem dúvida. Às vezes a pessoa namora 6 meses e casa e dá certo. Às vezes namora 10 anos e termina no próximo mês. É muito relativo isso. Mas nós precisamos ter a sabedoria. Porque o casamento é uma instituição séria, aonde exigirá o cumprimento do dever para cada um. E nós observamos casais se formando, mas não querendo abrir mão da vida de solteiro. A tendência não é dar certo. Quantos casais que se formam, quando vem o filho, não dão atenção para o filho, não dão amor para o filho, só em busca dos bens materiais, e delega a responsabilidade da educação, da criação, do amor, do carinho, do afeto para funcionários. Os filhos passam a amar mais a babá do que os próprios pais. O seu pretendente, a sua pretendente tem vício? Tem que analisar, tem que observar. Porque tem defeitos que você irá suportar, mas tem defeitos que não. Mas para outras pessoas, uma outra pessoa já consegue suportar aquele defeito. Por isso é importante o período de convivência, o período de ajuste, o período de conversa, o período do diálogo. É importante. Para que depois não se torne crie um matrimônio que após algum tempo haverá o divórcio. Cada 4 casamentos há um divórcio. E hoje, com a emancipação da mulher, de uns tempos para cá, a maioria quem toma a iniciativa do divórcio é a mulher. É preciso a doação recíproca. É preciso a afinidade de
de almas para que haja uma estabilidade dos dois. Mas o que nós observamos é que a pessoa tem um vazio existencial enorme e projeta no outro a responsabilidade de fazê-la feliz. Eu vou casar porque fulano de tal vai me fazer feliz. Está enganado, está equivocado. Ninguém é responsável por sua felicidade a não ser você mesmo. Alma gêmea não existe. Existe alma algemada, alma gemida. Isso existe. Então, se você não é capaz de autorrealizar-se, de fazer um processo autorreflexivo, tentando aparar as suas arestas, tentando ser feliz por conta própria, todas as pessoas que conviver com você não vão ser capazes de fazê-lo feliz. Então você está com uma parceira ou com um parceiro e você escuta a seguinte frase: eu me sinto tão só. E você está com a pessoa diariamente. A pessoa com os complexos, com os traumas, com os vazios existenciais, com a solidão interior, projeta no outro a responsabilidade de fazê-la feliz ou de fazê-lo feliz. E não vai acontecer isso. A união de corações, a união de almas, é para compartilhar, é para transbordar, para transcender, para agregar. Ninguém completa ninguém, não. Nós temos que ser capazes de nos completar. Que a felicidade não está no exterior, ela está no interior. E todos nós somos espíritos endividados, trazemos no subconsciente altos complexos de culpas, que deve ser trabalhado na retidão do dever cumprido, no seu trabalho, com seus pais, com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos, na prática incessante do bem. Essa é a forma de nos desvencilharmos deste vazio existencial que assola todos nós. Pois se estamos no mundo de provas e expiações, todos nós temos as arestas para parar. E a vida em matrimônio é uma grande oportunidade para exercitarmos essa paciência, essa tolerância, essa doação, essa abnegação, esse devotamento que nos exige. É preciso observar a criação do outro, porque se a criação do outro for muito diferente da sua, vai ter muito problema, vai ter muito choque. Tem que observar, lida com dinheiro, tudo isso tem que ser pensado, tem que ser analisado, racionalizado, mas acima de tudo, tem que ter o amor, tem que ter a afeição. Portanto, o divórcio é essa solução jurídica, é essa solução legal. Por isso Jesus falava: não separeis o que Deus juntou, porque o que vem de Deus é o amor. E um coração, quando ama o outro, não haverá separação. Foram unidos sob as bênçãos de Deus, essa afeição mútua, sincera,
Há casamentos felizes? Há. Há almas mais afins? Há. Mas os casamentos profissionais nos impedem de sermos felizes? Não, não impedem. Desde que haja boa vontade do casal, desde que haja a renúncia do casal em prol da família. Mesmo o casamento sendo profissional, e você tendo a necessidade de passar por essa dificuldade, nós somos obrigados a ser escravizados pelo outro, chantageados, humilhados? Obviamente que não. Embora nós tenhamos o dever de cumprir aquele compromisso, a tortura moral, psicológica e até mesmo física nos impõe repensar aquela situação. Eu me recordo que uma das primeiras prisões em flagrante que eu realizei na minha vida foi de um homem que bateu, espancou a sua mulher, colocou a corda no pescoço dos seus 3 filhos, da sua esposa e na dele. Ele iria cometer o suicídio e assassinar a família. Já havia assassinado 2. E a mulher casou com ele sabendo disso. De repente, um dos seus filhinhos cai da mesa e a corda prende o seu pescoço. E ele, tomado de um sentimento de culpa, salva o seu filho, e a mãe consegue salvar todos, e acontece a briga e a confusão. Existe possibilidade de uma mulher continuar casada com um homem desse? Não tem cabimento. Eu fiz questão de perguntar: a senhora sabia como era a vida pretérita dele? Sabia, eu sabia. Então nós temos que observar, que nos antenar para tudo o que está acontecendo, porque ninguém é obrigado a ser escravizado ao pé do outro a pretexto de cumprir prova e expiação também. Mas também não devemos nos furtarmos do dever a qualquer dificuldade, pois o que observamos é isso. Com a emancipação econômica, financeira da mulher, qualquer motivo é motivo para largar, para separar. E assim do homem também. A emancipação financeira do casal muitas vezes atrapalha o cumprimento do dever, porque não tem maturidade psicológica de aguentar problema, de suportar problema, de conversar, de dialogar, de buscar uma casa de oração, de buscar uma ajuda psicológica. Porque muitos problemas são pequenos e não é tão difícil de ser resolvido. Não é tão difícil de serem resolvidos. Basta boa vontade, saber ceder, ter humildade. Não dá para ficar num lar 2 inimigos se odiando, se martirizando. Não dá. Mas há muitos problemas, na maioria dos problemas, desde que com paciência conseguiremos resolver. Acontece que o egoísmo, o orgulho está muito arraigado, e a transição planetária, a transição do nosso orbe para o mundo de regeneração tem sido realizada à base de muita dor, muito sofrimento para todos nós.
por causa da dureza de nossos corações, por causa do orgulho e do egoísmo que habita em nossos corações. Por isso, tantos casamentos desfeitos, tantos suicídios. Quantos filhos que vão parar em clínicas psiquiátricas, que vão parar nas cadeias, por causa de um casamento desajustado. É preciso refletir com muita humildade nessas questões, porque o casamento é uma instituição sagrada que oportuniza a constituição de uma família, que oportuniza a construção de uma sociedade sadia. Quando Jesus, conversando com Maria de Magdala, diante de sua transformação, o mestre lhe disse uma frase emblemática: somente o sacrifício conhece o divino mistério da vida. Somente o sacrifício conhece o divino mistério da vida. E casamento é sacrifício. Casamento é sacrifício em prol da esposa, em prol do marido, em prol dos filhos. A doação tem que ser recíproca, na construção dos valores morais, ético-cristãos, para que a sociedade possa ser uma sociedade saudável, psicologicamente falando. Quantos suspeitos que eu prendi por violência doméstica e familiar, que estavam no segundo ou terceiro casamento, e eu fazia questão de perguntar: valeu a pena ter abandonado o primeiro casamento? Não. Isso não foi só 5 vezes, 6, 10 vezes, foram várias vezes. Eu estou arrependido, minha vida virou um inferno. Ele estava sendo preso por causa da segunda mulher, ou terceira mulher. Porque existe sim mulher que chantageia, que se vale e distorce da lei que lhe protege. E eu lido com isso de vez em quando. E todos foram categóricos: eu arrependi. Eu deixei a minha primeira esposa com os meus filhos para viver uma aventura, e agora minha vida está um inferno. Eu apaixonei, não tive conta dos meus deveres para com o meu lar, e agora estou aqui. Por isso é preciso pensar com muita cautela se é momento de divorciar ou não. Será que eu não consigo um pouco mais? Será que se eu não conversar, se eu tentar ter mais um pouco de paciência, eu não vou conseguir? É preciso ter equilíbrio. É preciso ter equilíbrio. Nós não podemos nos casar com o primeiro ou com a primeira que aparece na rua. Mas também depois de casar, não podemos abandonar, deixar pelo primeiro ou o primeiro problema que aparece.
tem que pedir muito a Deus, a Jesus, sabedoria para lidar com os conflitos e tomar a decisão, que é íncita a cada um. Emmanuel, no livro Era do Espírito, nos deixa uma mensagem muito bonita acerca do divórcio. Chama divórcio e lar. Indubitavelmente, o divórcio é compreensível e humano, sempre que o casal se encontre à beira da loucura ou da delinquência. Quando alguém se aproxima reconhecidamente da segregação no cárcere ou no sanatório especializado em terapias da mente, através de irreflexões com própria insegurança, é imperioso se lhes tendo recurso adequado ao equilíbrio. Feita esta ressalva, e atentos que devemos estar aos princípios de causa e efeito que nos orientam nas engrenagens da vida, é razoável se peça aos cônjuges o máximo esforço para que não venham a interromper os compromissos a que se confiaram no tempo. Para que se atenda a isso, é justo anotar que muitas vezes o matrimônio, a feição de organismo vivo e atuante, adoece por desídia de uma das partes. Dois seres em se unindo no casamento não estão unicamente chamados ao rendimento possível da família humana e ao progresso das boas obras a que se dediquem, mas também e principalmente, e muito principalmente, ao amparo mútuo. Considerado o problema na formulação exata, quer dizer do homem que, a pretexto de negócio e administração, lutas e questões de natureza superficial, deixasse a mulher sem um apoio afetivo e que se comprometeu com ela ao buscá-la a fim de querer compartilhar sua existência? E que pensar da mulher que, sob a desculpa de obrigações religiosas e encargos sociais, votos de amparo a causas públicas e contrariedades da parentela, recusasse o apoio sentimental que deve ao companheiro desde que se decidiu a partilhar do caminho? Dois corações que se entregam um ao outro, desde que se fundem nas mesmas promessas e realizações recíprocas, passam a responder de maneira profunda aos impositivos de causa e efeito, dos quais não podem efetivamente escapar. Todos sabemos que no equilíbrio emocional entre os parceiros que se responsabilizam pela organização doméstica, depende invariavelmente a felicidade caseira. Por isso mesmo, no diálogo que somos habitualmente impelidos no intercâmbio com os amigos encarnados na Terra, acerca do relacionamento de que carecemos na sustentação da tranquilidade de uns para com os outros, divórcio e lar constituem temas que não nos será lícito esquecer. Se te encontras nas ondas pesadas da desarmonia conjugal, evoluindo para o divórcio ou qualquer outra espécie de separação, não menosprezes buscar alguma ilha de silêncio a fim de pensar e refletir. Considera as próprias atitudes e, através de criterioso autoexame, indague por teu próprio comportamento na área afetiva em que te comprometestes, na garantia da paz e da segurança emotiva da companheira ou do companheiro que elegestes para a jornada humana. E talvez descubras que a causa das perturbações existentes reside em ti mesmo. Feito isso, se trazes a consciência vinculada ao dever, acabarás doando ao coração que espera por teu apoio, a fim de trabalhar e ser feliz. A cota de assistência que se lhe faz naturalmente devida em matéria de alegria e tranquilidade, amor e compreensão. Meus amigos,
A receita de Jesus é clara: é o amor, é a prática do amor. Se o casamento não chegou na situação drástica da loucura, da agressão física, tente, busque a Jesus, pede a Jesus para te dar a sabedoria, o discernimento, que talvez o sacrifício valerá a pena. Todos nós somos viajores e um dia chegará a hora da partida para o mundo espiritual. Felizes daqueles que cumprem o seu dever com amor, com bondade, com paciência, com resignação e humildade. Que a paz do Mestre nos ampare, nos fortaleça e nos ajude a sermos um marido melhor, uma esposa melhor e um pai de família melhor. Muito obrigado, que assim seja.